Então Deus lhe quebranta para que Ele mesmo te ouça. Porque se Ele não te quebrantar, você vai até Ele com uma oração arrogante. Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações. Nem a carne e nem o espírito estão treinados a orar. Por isso você tem essa dificuldade do sono, do cansaço. O telefone toca, abre a boca, dá 20 minutos, some as palavras. Essa é a fase que oramos insistentemente, muitas vezes até sem vontade, para nos acostumarmos. Todo costume repetido várias vezes vira hábito. Vou te dizer como começou comigo. Então eu dobrava o joelho e eu conseguia orar 20 minutos, tudo que eu precisava orar. Então eu orava. Quando sumia as palavras, falei, pronto, eu orei o que tinha que orar. Levantava. Mas um dia eu estava de joelhos, dei os 20 e poucos minutos, eu ouvi uma voz dizendo, continue. Para quê? Em silêncio. Quando deu 1 minuto e meio, voltou as palavras. Eu comecei a orar por coisas que eu nem lembrava. Então eu continuava mais 15, 20 minutos, sumia as palavras. Aí eu ouvia a voz dizendo, continua. Quando dava mais 1, 2 minutos, voltava as palavras. Aí eu percebi, falei, diabo safadão. Eu percebi que a oração é uma guerra. O diabo tira as palavras, o Espírito Santo vem e põe as palavras. O diabo tira as palavras, o Espírito Santo põe as palavras. Então o que você faz? Continue. Vai ter um momento que vai sumir tudo, vai parecer que você orou tudo. Fique ali por mais 1, 2 minutos. O Espírito Santo vem e começa a lembrar você o que você deve orar. Falou, uau, eu não falei sobre isso. Aí o diabo vem e fala, orei. Aí parece que terminou, você tenta levantar. Continue. Ele vem e lembra. Daqui um pouco você não percebe, as horas foram embora. Isso acontece na fase inicial, insistente, para que vire hábito. E aí, quando passar ali uns 30 dias, eu disse e repito, se você orar todo dia, 1 hora por 30 dias, você irá orar até Jesus voltar. E em 30 dias sua vida muda completamente. Tudo vai mudar. Há demônios, há coisas, há ciclos de derrotas na nossa vida que só são quebradas com jejum e oração. Repetições de derrota, começa um comércio, não consegue, dar errado, com um emprego, não dá. Você não vai vencer isso se você não começar a fazer violência, que é jejum e oração. Sobre o jejum, um hábito, 1 vez por mês, faz um jejum urgente de 3 dias. Faça 2 jejuns de semana de 24 horas. Vai ser bom para a sua saúde física e espiritual. Mas consagre antes. Começou o jejum, consagre ele. Terminou o jejum, consagre ele. E não quebre, isso irrita Deus. Faça 2 vezes semana. 1 vez por mês, um de 3 dias. Que dá... tem que ser 3 dias certinhos. Porque você vai perceber que há ciclos de derrotas na sua vida, de fracasso, de recaídas, de ataques, de nervosismos, de rejeição, de perseguição, de problemas financeiros que só serão quebrados nessas horas. Aonde a arca de Deus entrar, vai ter prosperidade. E a arca hoje é o seu quarto de oração. É lá que ele está. Continue. Agora, quando você orar todos os dias por um certo período, ela vai intensificando, vai entrar uma fase na sua vida. Eu vou te alertar, preste atenção nisso. Quando ele pôr fogo em você, você será derretido. Acontece um fenômeno. Toda a sua família e até você vai pensar que você está com um problema emocional, porque vai virar uma choradeira. Eu recebi um telefonema de uma pastora esses dias, uma. Não sei o que está acontecendo, eu estou muito mal. O que foi, Renato? Não sei. O senhor ensinou aqui a igreja a orar em 3 semanas, e agora eu só choro, eu não sei. Será que eu preciso procurar um médico? Eu falei, Renata, calma, você está muito bem agora.
Mas o meu marido está preocupado, meus filhos. Então você vai fazer o que eu fiz. Você vai chamar seu esposo, seus filhos, vão falar: eu não estou com depressão, eu estou em fase de quebrantamento. E aí? Eu comecei a dizer para ela: vai demorar isso, porque os seus olhos agora são olhos molhados. A vida de quem ora tem os olhos lacrimejados. Você quer ver? Eu sei quem ora e quem não ora. Quem ora não tem olho fundo e seco. Os olhos estão sempre molhados, porque ele começa durante o dia com Deus e ele passa o resto do dia pensando nele. Então agora ela chamou a família e disse: olha, aconteceu isso, o Senhor está me derretendo, estou numa fase de derretimento. E o marido e os filhos entenderam. Então ela está cozinhando, eu tenho que voltar para o quarto. Então ela queria voltar para o quarto para estar com Deus. É um período tão tremendo que você está ali no quarto, você fala: Senhor, eu não quero ir lá fora, eu não quero vender livro, eu não quero nem pregar, deixa eu ficar aqui. Aí a hora que o Senhor fala assim: agora que você tem que ir para lá. É o momento do derretimento que você só quer Ele. Ele tocou em você, você está tendo uma visitação dele. E isso acontece quando você tem o espírito de oração. E o espírito de oração, o Espírito Santo, ele vai destroçar você. Por quê? Ele vai queimar tudo que for madeira, feno e palha. Ele está queimando a vela. A voz de Deus tem 2 tons e 2 sentidos. Jeremias disse que ela é uma marreta. Joel disse que ela é o fogo. Para coração de pedra precisa de marreta, para coração de carne precisa de fogo, porque coração de pedra não pega fogo. O problema é que a marreta quebra, é quando ele machuca, é quando ele tira, é quando perde emprego, é porque Deus está falando, o cara não quebra, ele está batendo nele, pá, pá, pá. Eu, quando a coisa está ficando complicada, eu falo assim: eu não preciso da marreta, já entendi. Basta o fogo, eu já entendi. Porque a marreta, aí filho fica doente, problema, porque o cara está com o coração tão duro, que é só a marreta para quebrar. Coração de pedra não pega fogo. Então o derretimento é isso, é a pessoa quebrantada diante de Deus. Quebrantamento é uma função necessária para o adorador. Deus não gosta de gente seca. A presença dele deve nos constranger, deve nos quebrantar. Então quando você entrar na fase do derretimento, estou te ensinando já, você se sentirá destruído. Minha esposa falava para o Jean: olha, veja bem, Jean, seu pai deve estar com depressão. Vamos, e falava só os dois, vamos dar um jeito de procurar um médico. Ele está calado, fica só naquele quarto lá agora, e sai. Eu sou bem ranhento, então eu ponho uma toalha e começa, e fica aquela poça. E a fase do derretimento, e quando você entra nela, logo que você dobra o joelho, você já começa, não precisa falar nada, já vem as lágrimas. É a segunda fase da sua vida de oração. É quando ele vem, queima madeira, feno e palha, ele derrete, porque ele começa a mostrar tanta coisa em você, que você fala: não é possível que eu sou salvo. E aí ele vai queimando tudo, vai queimando tudo, vai queimando tudo, derretendo, vai derretendo tudo. Veja bem, oração é queima. Vou dizer de novo, escute bem. Oração é queima. Queima de quê? É nessa fase do derretimento, do quebrantamento, que acontece a queima do ego. O que é ego? Ego é toda a totalidade da natureza terrena caída. Tudo que é em você de ruim é ego. Ou seja, ego é toda futilidade.
Ainda que não seja pecado ter um iPhone 13, é ego. Ainda que não seja pecado ter um relógio bom, é ego. Não é pecado, mas é toda futilidade, é ego. Há certos egos que precisam ser queimados, há outros que não faz diferença para Deus. Esse dia eu falei para Deus, falei: Senhor, eu troco ou não troco o meu carro? Ele falou assim: o problema é seu. Deus, eu só vou te avisar se você for perder dinheiro ou se o carro estiver estragado, etc. Aí eu te falo. Mas nesse caso aí é eles por eles, você troca se você quiser. Então a coisa é que ele não vai interferir. Então ego é toda futilidade. Ego é toda a totalidade dos meus sentimentos. Tudo que envolve sentimento, carne, alma, desejos, vontades é ego. Não são todos os egos pecaminosos, mas tudo que envolve a minha carne, vontade, desejo é ego. Ai, que vontade de comer um chocolate, faz parte do ego. Então o que é ego? Eu fiz aqui uma pequena lista de ego. Agora o ego defeituoso, justiça própria. A justiça própria é uma desgraça. É o cara que sempre está com a razão e nunca aceita a correção. Todo mundo humilha ele, todo mundo pisa nele. Ele não está sendo corrigido. Quando eu vou corrigir os irmãos, os meus discípulos, eu falo: gente, eu não estou brigando com você. Eu estou corrigindo, é diferente. Quando eu vou corrigir meu filho, fala: pai, não está brigando, estou corrigindo. Porque a carne não foi treinada para ser corrigida, ela foi treinada para ser bajulada. Adão não foi treinado para ter luto e correção. Ele não foi feito para ir lutar, ele não foi feito para enterrar ninguém, e nem foi feito para levar bronca. Então toda vez que a sua carne tiver algo para qual ela não foi criada, ela vai saltar. Justiça própria, orgulho, vaidades, ciúmes, razões, direitos, tudo isso é chamado simplificadamente de ego. Segura essa. Se o seu ego não for queimado, você jamais conseguirá ter uma profunda relação com o Espírito Santo. Vou dizer de novo. O que é orar? É queima do ego. A cruz tem que matar o ego. Então Deus lhe quebranta para que Ele mesmo te ouça. Porque se Ele não te quebrantar, você vai até Ele com uma oração arrogante. Então eu fui numa igreja, veja, eu fico tão maravilhado quando eu venho e vejo aqui isso aqui. Eu estava tão chateado. Compartilhei com meu amigo isso lá no início do ano, penso eu, e mandei para ele, falei: rapaz, vou falar com você, você me entende. Eu estou muito triste, porque o Espírito Santo me deu isso para pregar em alguns 2 anos, e veja, eu estou pregando a mesma coisa de forma diferente há quase 3 anos. É tudo uma reciclagem. Mas eu vou em algumas igrejas e volto depois, você vê a igreja sempre cheia do Espírito, motivada igual aqui, igual lá no Marquinhos, entre outras. Mas tem lugar que eu passei aí, cheguei e estava pior. Tinha jovens se drogando, jovens, virou um oba-oba. Começaram bem e virou um oba-oba. E eu fiquei tão triste, tão triste. Eu comecei a ver, falei: gente, tem lugar que o povo não quer avivamento, quer movimento. É porque está sem a pandemia, está na pandemia, o povo está desanimado. Traz o pastor Hernando aqui para dar um up na igreja. Aí o povo volta para a igreja: não, agora não precisa mais de você. Então eu comecei a ficar tão triste, que aí eu cheguei a Deus e falei assim: Senhor, não está funcionando. Eu não vou falar o que eu penso, porque eu tenho muito temor do Senhor. Eu falei para Deus. Ele falou: mas pode falar. Eu falei: não, eu não vou falar, mas eu estou triste. Tá bom. Cheguei, entrei no avião, de Londres para Milão. Foi quando veio o livro. A hora que eu sentei, escuta isso, você vai ler isso tudinho. Sentou do meu lado um moço com capu, estava frio. Eu na saída de emergência e ele na outra ponta. E tudo bem, sentou ali do lado. A mulher veio fazer o speech
e ela vem até o meio. Então normalmente ela pede ajuda para quem está sentado ou põe em cima. Ela foi e pôs no banco. Ela não viu que tinha alguém ali. A hora que ela fez isso, eu falei, oh! Eu estava vendo aquele homem ali, mais ninguém. Quando ela fez isso, ele estava aqui, fez assim, ó. Olhou para mim. Não havia um rosto, era só um capu. Ele disse, você está magoado, né? Você está sem coragem de falar. Eu falei assim, eu tenho muito temor para falar o que eu estou pensando. Mas eu estou, porque o Senhor me deu uma mensagem. O Senhor me apareceu, falou, eu vou te levar para trazer os corações de volta. Mas eu estou indo, Senhor, e em muitos lugares o que eu estou vendo é que não está acontecendo. Ele falou assim, eu vou te dizer uma coisa. Jonas pregou em Nínive, Nínive mudou. Jeremias pregou em Jerusalém, Jerusalém não mudou. Tem 3 tipos de pessoas que te escutam aqui dentro do avião. Ele disse, as que ouvem mudam na hora, as que ouvem demoram a mudar, e as que ouvem nunca mais mudarão. Falei, então por que o Senhor está me mandando pregar? Para que elas fiquem desculpáveis. Há lugares que eu te levo para tratar eles. Nunca mais terão desculpas. Falei, mas Senhor, então é caso perdido. Ele falou, essa oração é arrogante. Você está dizendo que tudo que você está fazendo é perdido. Isso é uma oração arrogante. Sou eu que faço a obra, então por que é perdido? Falei, tá, o que eu faço? Ele falou assim, ó, muitos líderes têm vícios, constroem muitos ídolos no coração. É vários tipos de ídolos. Eles tentam, mas não conseguem. Falei, então o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, foca nas crianças. A hora que ele falou, opa. Ele falou, de 10 a 15 anos, daqui 10 a 15, 20 anos, eles serão os avivalistas. Então, taca fogo. Você é uma vela que vai ficar pondo fogo nas outras velas. Irmão, eu já estava angustiado, eu não prestava para mais nada. E a hora que ele falou assim, eu vou levantar uma geração diferente. É a geração daqueles que buscam o Senhor. Acabou, irmão. Para mim, acabou. Mas antes dele fazer isso, ele me derreteu completamente. Porque senão eu não ouviria a voz dele. Você se sente uma mulher improvável? Saiba que você é. E por isso foi escolhida por Deus. Chegou a hora das improváveis.